Muito bem, não sabe o que fazer mais com a ansiedade toda que você está sentindo por aí? Aguenta firme. A gente quer fazer um programa hoje para te ajudar a lidar com esse problema. Não só você, mas de repente quem convive com você ou com quem você precisa conviver que passa por esse problema. Olha só, a OMS diz que 264 milhões de pessoas no mundo têm ansiedade, sofrem com ela, e aqui no Brasil a gente lidera o ranking com 9,3% da população sofrendo com isso. São números difíceis e a origem da ansiedade pode variar de pessoa para pessoa, ela pode vir acompanhada de sintomas físicos, também sintomas emocionais, que vão fatalmente mudar a rotina dessa pessoa. Isso é importante saber, é importante reconhecer, porque esses sintomas também vão levar à procura de um profissional, para ajudar nesse caso. E a gente quer conversar hoje com uma dessas profissionais que tem ajudado muitas pessoas passando por isso. A psicóloga Marli Portugal está com a gente e vai ajudar você também a lidar do jeito certo com a ansiedade. Doutora Marli, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem aí? Oi, querida. Sim, estamos bem. Prazer estar aqui, viu, Teru? Prazer é nosso em te receber. E eu quero saber, a gente já estou ansiosa aqui, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O que é que causa essa ansiedade, Marli? Então, isso varia de pessoa para pessoa, viu, Teru? Mas a gente está percebendo aí que na mente do povo brasileiro, os pensamentos estão muito recorrentes. Já ouviu falar da síndrome do pensamento acelerado? Então, essa síndrome é que causa ansiedade. As pessoas não pensam assim compulsivamente e os pensamentos muito negativos, focam no futuro, mas numa coisa que não é certa, que ainda não aconteceu. E deixam de viver o presente e isso causa muita ansiedade. Agora, tem tipos de ansiedade também, doutora? Tem gente que tem uma ansiedade mais controlada, digamos assim. Ansiedade faz bem também, porque faz a gente se programar, faz a gente se preparar, faz a gente construir coisas muito grandes, porque a gente anseia por algo, Mas a ansiedade, ela fica mais difícil quando ela começa a atrapalhar realmente nossos afazeres, as nossas necessidades essenciais do dia a dia, Exatamente, muito bem colocado, porque a ansiedade, gente, é um sentimento, não é uma patologia. Ela torna uma patologia quando ela não tem equilíbrio. Então, a gente precisa da ansiedade para se programar. Vou viajar, eu preciso me organizar, comprar passagem. Então, a ansiedade boa, ela faz isso. Mas quando eu não consigo corresponder com as minhas expectativas, com as minhas tarefas, aí pode se tornar uma patologia, que no caso é um transtorno de ansiedade. E na classificação de doenças psiquiátricas, é o TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Tá, vamos trazer agora esse quadro de ansiedade, tirar um pouquinho dessa normalidade do que seria assim, aquele friozinho na barriga, ou aquele medinho, de que a gente não vá bem nessa entrevista, ou que os filhos não alcancem determinados objetivos. Vamos tirar isso da proporção equilibrada e vamos levar lá para o nível alto. Sintomas que podem indicar que eu estou caminhando para esse TAG aí, para esse transtorno de ansiedade generalizada. Olha aqui esse sintoma aqui, doutora, medo. Medo exagerado. Exatamente. Quando a gente tem o transtorno da ansiedade, ele é muito condicionado concomitantemente, então, junto com o sentimento da ansiedade, há um sentimento muito forte de medo. E o medo, Teru, paralisa. Por isso, uma pessoa, quando tem TAG, que tudo causa medo, ela não consegue desenvolver a sua vida, porque o medo paralisa. Olha esse outro sintoma aqui, doutora. Angústia. É um negócio que às vezes a pessoa acorda, nem aconteceu nada no dia ainda, mas aí parece que é um sentimento, um buraco muito... Angústia é uma coisa muito ruim de sentir, Profundo. Exatamente. Ele é tão profundo
que causa o isolamento. Todo sentimento leva-nos a comportamento. Então, por exemplo, o medo, ele leva a qual comportamento? Paralisia. Paralisia. Eu não consigo fazer nada. A angústia, a me isolar, eu não quero ver ninguém. Daí vem a depressão. Olha como uma coisa leva a outra, né? Infelizmente. Vamos falar de mais um sintoma aqui, Marli, que é, olha, a dificuldade de concentração, muito ligado a esses outros dois sintomas. Sim, porque quando a gente está numa crise, assim, gerado por um estresse, que a ansiedade traz muito estresse, a primeira coisa que atinge no nosso cérebro, Função? a primeira função exatamente que atinge, que isso traz algo negativo, é na forma da gente ter atenção. Então, a memória é atingido de cheio. Então, a gente não consegue se concentrar, não consegue focar, não consegue estudar. Não consegue produzir, né? Não consegue produzir. Às vezes está até planejado, precisa cumprir metas, mas não dá conta. Olha outro sintoma aqui, gente, de ansiedade exagerado. A pessoa começa a ter dificuldades no sono, ou deita e dorme, não consegue pegar no sono, ou então dorme e aí ele acorda em horários diferentes do necessário, né? Vai acordar de madrugada ali e não vai se restabelecer, não vai se renovar para o dia seguinte. Péssimo. Exatamente. Vamos entender por que isso acontece, tá? A ansiedade, um dos comportamentos que ela mais direciona a pessoa é a insônia. Ela desperta muito a insônia. Por quê? Porque a mente, ela tá ativa. A pessoa tá ali o tempo todo pensando que vai fazer, que não vai dar certo, que não vai dar certo, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, a mente, ela não relaxa. E aí, ela fica acordada e não consegue desfrutar de um sono tranquilo, né? Revitalizante. Olha essa daqui. Vem cá, chega mais aqui, ó. Esse outro sintoma. Falta de ar, também muito relatado em conjunto com a angústia aqui, Marli. Exato. Por que falta o ar? Porque libera cortisol quando a gente está passando por uma situação de uma crise de ansiedade. O cortisol, ele vai direto no coração. Então, dispara. Dispara. E aí vem também essa questão da falta do ar. Porque dentro, né, do nosso organismo, está acontecendo tudo isso. O cortisol no sangue, que vai no coração, que dispara, aí aquela falta de ar, tudo por conta da ansiedade. Olha aqui, gente, outro sintoma para caracterizar náuseas, tonturas. Então, passa agora de sintomas assim, mais de comportamento e sintomas mais subjetivos, assim, para um sintoma bem físico. Exatamente, por isso que eu falei, lembra, Teru, no início? A ansiedade é um sentimento, mas que se não equilibrado, torna uma patologia. Por quê? O corpo somatiza. Então, imagina uma pessoa ansiosa todos os dias, de dia e de noite, de dia e de noite, é muito sentimento tóxico. E aí o corpo somatiza e dá o que? Náusea, dá úlcera e por aí vai. O corpo somatiza e gera doença, sim. Agora, é interessante que a gente está falando aqui, gente, mas esses sintomas que a gente está trazendo aqui, para algumas pessoas vão ser super, hiper intensos, a ponto de ir para um hospital buscar ajuda com a sensação até de repente, vou ter um ataque fulminante aqui do coração, né, Marli? Exatamente. Aí vem o pânico, né? Tem pessoas que têm crises de pânico, né? Ataques de pânico, porque é tão intenso. E assim, sabe, Teru, a gente interpreta situações, a gente interpreta de uma forma que talvez não seja real, mas enquanto a gente está com aquilo na mente, para o cérebro é real. Então, por isso, desencadeia essa série de sintomas e chega a essas reações físicas. Vamos ver essa outra aqui, gente, esse outro sintoma, tensão muscular, partindo ainda agora para sintomas mais físicos, né, mais concretos até. Exatamente, aquilo é tão intenso, é tão verdadeiro,
que o corpo ele começa a sinalizar. Então ele corresponde, olha que interessante, né? O nosso corpo, ele corresponde a estímulos. Então, eu tô com aquele estímulo tenso, aquela adrenalina ali no sangue, no corpo. Aí os músculos, eles ficam, não tem a flexibilidade, tensionam por conta desse mecanismo interno no nosso organismo. E olha esse último sintoma aqui que a gente quer trazer hoje. É claro que podem ser diversos, né? O especialista pode falar ataque cardíaco também, que é justamente também sintomas relacionados com essa falta de ar oscilando, né? Então parece que o ar não dá conta e ao mesmo tempo o coração tá ali que não tá aguentando. Por conta do hormônio cortisol, que é disparado e ele vai direto no coração, então dá um taquicardia, né? Mas não significa que a pessoa tem problema no coração. Tanto é que quando ela vai ao médico e faz exames, dá tudo normal, dentro do esperado. Porque ela, naquele momento que ela teve a crise, o coração disparou. Mas por quê? Por conta do cortisol no sangue, a adrenalina, aquele pensamento recorrente, aquele pensamento negativo, o coração disparou. Doutora, é o seguinte, o que é que a gente faz com tudo isso aqui? Porque só os sintomas parece que já são o problema, mas na verdade eles são frutos do problema que é a ansiedade. A gente lida primeiro com a ansiedade ou lida com os sintomas? A gente lida com o que causa ansiedade, porque a ansiedade gera os sintomas. Ótimo. Então, o que causa ansiedade é a tríade do equilíbrio, que em alguns programas que a gente fez aqui, Teru, eu falei um pouquinho, mas é importante falar agora um pouquinho também sobre isso, frisar. A tríade para ter equilíbrio, que é pensar, sentir e agir. O pensamento, que é a interpretação sobre a nossa vida, é que desperta a ansiedade, e a ansiedade gera todo o resto, o comportamento, assim, tanto físico como emocional. Então, queridos, você que está aqui nos ouvindo agora, precisa identificar, é muito fácil, Teru, de cara a gente sentir a ansiedade, porque o coração dispara, falta o ar, todos esses sentimentos aí que a gente falou agora. Isso é muito perceptível, mas a gente não percebe o que a gente está pensando. Então, queridos, presta atenção quando você se identificar tendo uma crise, no que está passando na sua mente. O que você está pensando naquele momento? Que nada vai dar certo? Então, eu faço uma perguntinha para você, confronte o pensamento. Faz sentido isso que eu estou pensando? Porque quando eu pergunto isso, eu quebro a linha do raciocínio. Porque geralmente, queridos, não faz sentido. Por exemplo, eu pensar que ninguém me ama. E é interessante isso, né, Marli? Porque olha só, se eu tô com medo de alguma coisa, vamos trazer o caso da pandemia aqui, que foram anos difíceis que a gente viveu esse ano, o ano passado também. Se eu tô com medo de alguma coisa, parece que todas as notícias vão falar sobre aquele meu medo, todas as redes sociais vão falar sobre aquele meu medo. Então, de certa maneira, a gente acaba alimentando e confirmando esses sintomas ou aquilo que alimenta o pensamento que vai gerar ansiedade. É louco isso. E é louco mesmo, mas ao mesmo tempo, sabe, Teru, nós temos um Deus que nos ensinou, nos preparou para lidar com esse mecanismo. Ai, isso é incrível também, que bom, né? Que bom. Nós temos aqui, ó, que Deus quem fez, gente, você que está me ouvindo, presta muita atenção nisso. Aqui, ó, na sua testa, nessa região, é o lobo frontal. Quem fez isso foi Deus. É aqui, nesta região, que você vai racionalizar a sua vida, estar no controle das suas emoções. Então, a pandemia, as notícias, as coisas que você vê em sua volta, ela está fora de você. O pensamento é aqui dentro, e é aqui dentro que gera ansiedade. Sim. Então, confronta o seu pensamento, olhe para a sua realidade. Tá. Porque se você pensa, tá vendo? A pandemia é o mundo inteiro, como não vai me atingir?
E escolher também, né, Marli? Escolher não me alimentar desse tipo de coisa que vai piorar todo o cenário. Chegou uma interação aqui, Marli, que está dentro desse contexto que a gente está trazendo, está falando aqui. Vamos ver quem é que está conversando agora com a gente. É a Maria José Leite. Tenho ansiedade e pressão alta e tive uma infância sofrida por violência em casa. Será que esse poderia ser um motivo dessa ansiedade? E a pressão alta, com certeza, mais um sintoma que talvez venha ali piorando, né? Sim, ficou talvez com pressão alta, que é uma patologia, uma doença, devido à história de vida. E o que ela comentou aí de alguma coisa do passado dela. Então, a história de vida desencadeia pensamentos negativos sobre a atualidade dela, pode ser isso, e aí ela gera muita ansiedade, que tem levado, e aí aumentou mesmo, assim, deu problema na pressão, que ela com certeza deve tomar medicamentos, né? Mas precisa confrontar o pensamento, fazer terapia, busca ajuda. Doutora, é muito difícil sozinho. Exatamente, você já está partindo até para uma questão assim mais da resolução, né? Identificou o problema, trata qual é a origem desse pensamento que está te trazendo essa ansiedade. E às vezes, gente, a gente não dá conta sozinho. Eu não dou conta. Você pode ter um melhor amigo, pode ter um cônjuge bacana, mas às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional e às vezes vai precisar de um tratamento. Olha essa interação que chegou aqui para a gente, Marli. O Wagner Slompo disse o seguinte: é possível deixar de tomar calmantes? Comecei a ter crise de ansiedade na pandemia e desde então tomo sempre quando sinto que vou ter uma crise. Pela foto ele parece ser bem jovem e é a figura, é o retrato falado, Wagner. Obrigada pela participação aqui de você, da Maria também. O retrato falado de muitas pessoas que, a despeito de, além, né, de todos os problemas que a gente enfrentou nessa pandemia, começaram também a sofrer com crises de ansiedade e entraram no medicamento e estão agora precisando de um socorro, de uma direção, Marli. A medicação, gente, é muito importante quando se faz necessário, por isso o médico, né? O médico identificou, talvez atingiu a parte química do cérebro, então precisa da medicação, mas não que vá viver dependendo da medicação, que é a preocupação do rapaz. Então, precisa fazer o quê? A terapia, porque assim, a medicação, importante entender isso, a medicação, ela vai no sintoma, né? A terapia com o psicólogo vai na causa. Então, você identificando a causa ali com ajuda, vai melhorar a ponto de você não necessitar mais de remédio. Entendi. Então, é como se fosse assim, uma muleta para um momento temporário, dependendo de cada caso, né, gente? Mas para que eu consiga andar um pouquinho. Então, eu preciso fazer o tratamento, psicoterapia e da muleta naquele momento, mas depois eu preciso, fortalecendo as pernas ali, posso abandonar a muleta e continuar meus passinhos ali com a ajuda de pessoas me segurando na mão. Agora é o seguinte, doutora, tratamento é necessário, a gente não pode, porque quando a gente tem uma dor de barriga, a gente vai no médico, a gente quer um remédio para curar essa dor de barriga. A ansiedade, ela não é palpável assim como uma dor de barriga, mas a gente está vendo o estrago que ela causa. Então, além desse tratamento, hábitos saudáveis que ajudam a gente a lidar ou ajudam a gente a conviver com pessoas que têm ansiedade, porque tem também aquele marido que está vendo a esposa sofrendo e quer fazer alguma coisa. Tem pais que estão vendo os filhos sofrendo e querem ajudar de alguma maneira, tem boas intenções. Como é que a gente consegue, através dos nossos hábitos e comportamento, ajudar no caso de crise de ansiedade? Gente, a primeira coisa é acolher, viu? Eu sei que é muito comum, principalmente assim de homens, né, resolver o problema ali. Eu tô vendo minha esposa ou meu filho tendo, assim, passando por esse sofrimento, quer tirar isso dele. Então, primeira coisa, calma, senão você também vai ter uma crise de ansiedade. Acolha e aí procura uma ajuda profissional. Primeiro lugar aonde deve ir é ir a um médico, um clínico mesmo, não direto psiquiatra, vai a um clínico, ele vai analisar, vai identificar, vai medicar se necessário,
A partir daí ele vai encaminhar, precisa fazer uma terapia, ou precisa ir a um psiquiatra, mas faça a intervenção, porque também se ficar ali só ali, ó, tô aqui, viu? Você tá mal, mas eu tô aqui, não vai resolver. Precisa evoluir nessa ajuda, né? E assim, Teru, muito pelo contrário, você pode adoecer junto, porque fica um ambiente tóxico. Tem risco, gente. Agora é o seguinte, Deus é maravilhoso, fez você com capacidades incríveis e fez seus amigos, seus irmãos, os profissionais com capacidades incríveis também para nos ajudar, para irmos juntos. E olha, final do ano está aí, a gente tem novas oportunidades, talvez você não esteja enxergando nada de positivo à sua frente, procure ajuda. Talvez essa situação de ansiedade tenha gerado em você já uma desmotivação pela vida. Você é filho, é filha amada de Deus. A gente ora por você, cada programa aqui, cada profissional que participa aqui também ora com a gente. E você pode viver uma vida plena em Jesus e aqui com as pessoas dessa terra também. Doutora, obrigada pela participação mais uma vez aqui no Vida e Saúde. Quem quiser saber mais do trabalho dela, @PortugalMarli tá no Instagram, é só aproveitar. Até a próxima. Foi um prazer, Teru. Até a próxima. Olha só, a gente vai fazer um intervalo bem curtinho na volta. Aliás, durante o intervalo, pega o seu tênis, porque a gente vai acertar o passo por aqui com Tânia Santos. E ainda hoje tem geleia de pera salgada, o chutney. A gente volta já já.